João capítulo 15, versículo 16. 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para irdes e produzirdes frutos, e para que o vosso fruto permaneça. Olha, essa palavra é uma daquelas palavras assim que me inquietam muito, no bom sentido da palavra. Você sabe que, como dizia o Padre Zezinho, né, no passado, Deus nos dá uma paz inquieta, né? Não é uma paz que é a ausência de desafios. Essa palavra ela me questiona muito, porque veja bem, eu vos escolhi, já para tirar o nosso orgulho, eu sou bom, não, quem escolheu você e eu foi Deus, não é por nosso mérito. E eu vos designei, esse verbo designar, a tradução no grego original, significava, né, designar, dar uma ordem para a pessoa cumprir uma missão, né? Eu te dou uma missão, ordeno que você faça isso. Olha só que forte. Vos designei para irdes, e é um verbo, né, de ação, né? Você está indo, ninguém vai sentado, né? Você tem que se movimentar. E produzirdes frutos, para que o vosso fruto permaneça. Já quero dizer a hashtag de hoje aí para você digitar no nosso Instagram, também no YouTube. Eu quero produzir fruto. Digita aí, no Instagram, no YouTube, onde você está acompanhando. Eu quero produzir fruto. Faz um print, posta e escreve isso. Porque isso aqui não é uma sugestão de Deus. Isso aqui é uma ordem de Deus. Deus nos colocou nesse mundo para que nós produzamos fruto. Deus nos colocou nesse mundo para que nós progridamos. E para que o nosso fruto permaneça. Então veja bem, pergunta retórica, quem quer ser feliz? Quem aqui na bancada quer ser feliz? Levanta a mão. A Val também? Que bom, a Val levantou as duas. Você sabia de onde vem a palavra feliz? Felicidade, vem do latim felicitas, que quer dizer fecundo. A raiz etimológica da palavra. Então, para você ser feliz, você tem que ser fecundo. Você tem que produzir fruto. Por que tem muita gente infeliz? Porque a própria pessoa se tornou a única prioridade da sua vida. Ela não quer mais ter filho porque dá trabalho, porque estraga o corpo. Ela não quer servir na igreja porque o padre não é bom o bastante. Ela não quer compartilhar o que ela sabe. Ela só quer curtir, ter prazer. Então a pessoa se torna infeliz. Por quê? Porque Deus, como dizia São João Bosco, nos colocou nesse mundo para os outros. O sentido da sua vida não está em você. Não está na sua própria felicidade. Quanto mais eu e você corremos atrás do nosso próprio rabo, como o cachorrinho, né, que vai correndo atrás do rabinho, você já viu? E ele nunca sai do lugar, ele fica só rodando e não alcança o rabinho dele. Quando a gente fica correndo atrás do nosso rabinho, usando a metáfora do cachorro, né? E não entendemos que nós vamos ser felizes à medida que nós fizermos outras pessoas felizes, mais infelizes nós ficamos. Por quê? Porque o sentido da sua vida não é você. Não sou eu. O sentido da minha vida, da sua vida, é Deus em primeiro lugar e é também ser uma bênção na vida dos outros. Porque esse produzir frutos aqui tem a ver também com o que eu faço na direção do outro, em direção ao outro, da forma como eu impacto a vida do outro. Deus quer que você produza frutos, que eu produza frutos. Deus quer que nós façamos outras pessoas felizes. Por isso, eu sou padre e sou muito feliz na minha vocação, mas como sacerdote, ouvindo muitos casais, eu aprendi a admirar demais o matrimônio. Porque o matrimônio é um caminho lindo de santificação. Você casado, se você viver o matrimônio do jeito que Deus quer, é céu direto. É porque, gente, não tem uma maneira melhor de fazer uma pessoa ficar menos egoísta do que a criatura chamada filho. A Patrícia, que é mãe aqui, dizendo sim, né? O filho nasceu, o padre que é pai, também o sapo. Filho nasceu, querendo ou não, você sai do centro. E por isso que muita gente já não quer ter filho. Porque eu sou a única prioridade da minha vida. Não, você não é, eu não sou. Então, eu acho lindo os casais que vivem um matrimônio, porque não é fácil. Por quê? Porque quando seu filho nasceu, você já se tornou o segundo, na verdade o terceiro.
né? No caso do homem, né? Porque é o filho, a esposa, e o relacionamento entre os dois vai ser forte. Então você, meu amigo, já ficou o terceiro, né? E não tem nada de errado nisso. É uma pedagogia que te descentra, que te destrona. Você não é mais o centro da sua casa, da sua família, né? E aí, a sua esposa, você tem que ajudá-la. Você não concorda com o jeito que ela faz. Você não concorda do jeito do seu esposo. Talvez você é aquela pessoa mais devagar, que tem o seu tempo, seu esposo é afobado ou vice-versa. Mas você casou, não é só você. Então não vai ser só do seu jeito tranquilo, mas também não vai ser só do jeito dele afobado. Ele tem que renunciar, você tem que renunciar para o todo ganhar. Gente, é um caminho de santificação a família. O casamento é lindo. E o sentido do casamento não é só eu casar para eu ser feliz e ter todos os meus desejos realizados. Eu caso, a pessoa casa em primeiro lugar para levar o marido para o céu, para levar a esposa para o céu. Eu caso para fazer o meu esposo feliz, porque fazendo-o feliz, eu também vou ser feliz. Claro, eu não vou me alienar, não vou viver só para ele, eu tenho também minhas necessidades, óbvio, mas com equilíbrio, né, gente? Porque quando você faz uma outra pessoa feliz, quando você entende que o sentido da sua vida não é só você, isso é um espiral, sabe? A pessoa que está sendo feita feliz por você, ela vai te fazer feliz de alguma forma. Porque pessoas felizes fazem os outros felizes. E se o outro que você está fazendo feliz está egoísta demais, imaturo demais, então você precisa conversar, você precisa não se alienar. Mas são casos isolados, né? O problema é quando dois egoístas casam. Ela é a única prioridade dela. Eu não quero ter filho, porque não? E vai estragar minha cintura. Mas por que Deus colocou útero em você, criatura? Com todo respeito, eu sei que tem pessoas que não são chamadas, né, talvez por algum motivo, a não serem mães. Isso acontece, Jesus falou disso no Evangelho. Mas não é todo mundo não, tá? Isso é bem específico, no caso de um padre, uma freira, ou uma outra pessoa ali que exerce em casa uma função específica, cuidando de um pai, de uma mãe. Não é o geral, gente. Não foi assim que Deus criou no início. O que está escrito no livro do Gênesis? Crescei e multiplicai-vos, ou seja, seja fecundo, gere vida. Gerar vida biologicamente, sim, mas não só biologicamente, gerar vida espiritualmente. Sabe, a pessoa fecunda que produz fruto é aquela pessoa, sabe, que... Quais são os frutos? Conversão. A minha vida tem frutos de conversão. As meninas aqui que convivem comigo, me conhecem há muitos anos, nós todos somos da Canção Nova há muitos anos. Será que elas veem, nossa, o Padre Adriano era assim e hoje é assado. O Padre Adriano melhorou nisso. Será que eu vejo isso nas meninas aqui do meu lado, nos meus irmãos de comunidade? Quem toca na minha vida, se eu morresse hoje, o que falariam do lado do meu caixão? Além de falar, esse caixão é grande, né? Além de repararem no tamanho, nessas coisas externas. Olha, será que alguém falaria? Eu vi esse padre, viu? Eu vi a transformação dele. Nossa, esse padre foi se tornando assim, assado. Será que falariam assim de mim? Olha, eu me pergunto e peço a Deus que eu consiga produzir esses frutos de conversão. E você também precisa, nós precisamos. Frutos de santidade. A santidade se manifesta na mansidão. A gente está tão impaciente hoje em dia, né? Na paciência. Você precisa ter paciência com essas crianças. As crianças são crianças, elas bagunçam mesmo. Você precisa ter paciência com esse pai idoso, com essa mãe idosa. Isso é santidade. Você precisa ter paciência com essa pessoa, né? Quem é mãe, pai, eu trabalho como formador dos padres aqui hoje na Canção Nova, né? Na nossa missão mãe aqui. E às vezes eu vejo, o pai e a mãe tocam muito nisso, óbvio, um trabalho de formação. Não é assim, você jogou um adubo ali, a semente já cresceu. Não. Você jogou o adubo, mas você tem que depois regar, você tem que depois podar, você tem que depois, às vezes, empurrar. Olha, tira a casca, se for no milho, por exemplo, tira a casca para a espiga vir na força, mas é um parto a formação, tem que ter paciência, né? Há casos e casos, há pessoas que reagem rápido, há filhos que reagem rápido, há pessoas que reagem demoradamente, né, mais lentamente.
Há filhos, no caso da mãe e do pai, que reagem mais lentamente. Então, frutos de santidade. Será que o teu filho pode dizer de você: minha mãe é paciente? Não é que você não vai perder a paciência quando os três estão fazendo bagunça. Acontece, né? Como diz o ditado, dá uma surtada, uma gritadinha ali, vem no pacote, né? Mas será que eles podem dizer: não, minha mãe tem os momentos dela, mas ela é carinhosa, ela é paciente, ela senta com a gente? Santidade. Santidade é encarnada, não é você ser externamente religioso, andar com 5 rosários pendurado no pescoço e depois ser uma pessoa bruta em casa, um cavalo, né? Então, frutos de caridade também. Você é uma pessoa caridosa? Eu sou uma pessoa caridosa? Caridade, né, com as pessoas, sobretudo com as pessoas que precisam. Tem pessoas que inspiram mais cuidado, mais atenção. Caridade com o idoso, com uma criança, com uma pessoa que tem uma necessidade especial, né? Frutos de cura interior, né? As pessoas veem que eu era aquela pessoa fechada e hoje estou mais leve. Olha, eu acho que um dos sinais da maturidade é a leveza e o bom humor. Pessoa que tem leveza e bom humor, no meu ponto de vista, é uma pessoa emocionalmente sofisticada. E espiritualmente também, por que não, né? Claro, algumas pessoas são por temperamento e são rasas também no bom humor e na leveza, né? Mas eu estou falando daquele bom humor, aquela leveza mesmo da alma, da pessoa que poderia levar tudo a ferro e fogo, mas que escolhe rir, brincar. Isso é sofisticação emocional, espiritual, psicológica. Então, cura interior. As pessoas veem frutos de cura interior, que eu sou curado, então por isso eu sou mais leve, por isso eu sou mais alegre. Olha, um cristão, dizia São Felipe Neri, que nós celebramos terça-feira, um cristão mal-humorado é um escândalo, dizia São Felipe Neri. Um cristão triste é um escândalo. Ele é conhecido como santo da alegria, né? Então, tem frutos de alegria na minha vida? Tem frutos de pessoas aproximadas de Deus através do meu testemunho? Esses dias eu encontrei um rapaz, achei tão bonito. Para a glória de Deus, eu não o conhecia. Mas ele veio num PHN e no momento de oração, 4 da manhã no rosário, eu meio dormindo, me acordado, e Deus me falava aquilo no coração. Eu falava: Senhor, eu não vou falar isso não tem nada a ver. E eu proclamei o nome dele, falando que Deus o chamava para o sacerdócio. Um rapaz lá do interior do Rio Grande do Sul, hoje está aqui, na Canção Nova, fazendo o caminho, mora já aqui em Cachoeira, junto com os meninos do Padre Edmilson, e está fazendo o caminho para a Canção Nova, para a glória de Deus, né? Mas eu fiquei tão feliz, eu falei: nossa, de alguma forma, claro, foi uma palavra de ciência, mas de alguma forma, ele está aqui, e de alguma forma, eu como padre, nós, outros padres da Canção Nova que ele conhece também, estamos sendo sombra para a vocação dele, você entende? Estamos gerando algum fruto ali, de pessoas se aproximando de Deus, para a glória de Deus. Isso é maravilhoso. E quantas pessoas a gente ouve dizendo: olha, eu ouvi uma pregação do Padre Jonas, o Padre Jonas foi na minha cidade, o Padre Jonas veio aqui, eu encontrei ele na rua, ele andando num lugar, ele me deu uma bênção, e hoje eu estou aqui na Canção Nova, hoje os meus filhos são evangelizados, hoje eu estou servindo aqui na paróquia. Quanto a gente vê isso na vida do Monsenhor Jonas Abib, essa fecundidade, né? Eu já fiz um trato com Deus, quero que Ele me atenda. Falei para o Senhor: eu quero chegar aos 50 anos tendo trazido no mínimo 8 meninos para o seminário. Tendo no mínimo 8 padres assim que eu conheço. Para a glória de Deus, óbvio, não vou ser eu o modelo, vai ser o Cristo, o bom pastor. Mas assim, que eu quero que o meu sacerdócio seja fecundo para a glória de Deus. Né? Tem alguns lugares que eu vou que as meninas que estão namorando até tiram os namorados de perto. Com medo de eu chamar para o seminário. Não, eu não sou como o Padre Edmilson, acho que o Padre Edmilson é mais ainda, né? Nem todo mundo, óbvio, tem vocação ao seminário, mas eu quero chegar aos meus 50 anos tendo esses jovens no sacerdócio e um dia celebrar com eles, do meu lado, e lembrar de quando ele chegou como gurizinho ali, e eu conversei e ele está no seminário. Para a glória de Deus, gente, isso não é motivo de vanglória, não. Eu quero me sentir vivo como padre. Porque se o meu sacerdócio não impactar ninguém, tem algum problema. Se a sua vida não se torna fecunda na vida de ninguém, tem um problema. Deus nos quer fecundos, frutos de testemunho, de pessoas aproximadas de Deus através da nossa vida. Nós precisamos produzir frutos de perseverança, frutos, como eu disse, de paciência, de mansidão.
de humildade. É tão lindo quando você conhece uma pessoa que tem talentos, que é boa no que faz, como todos esses meus irmãos aqui, mas você os vê agindo com humildade, né, em algum momento, conversando com alguém. A pessoa que é humilde, ela não se interpreta como superior, ela simplesmente vive a vida, né? É tão edificante quando você vê uma pessoa que você admira, como eu admiro todos esses que estão aqui, esses meus irmãos queridos, sendo humilde, né? Será que as pessoas tocam na nossa vida, nos frutos, na sua vida? Deus te colocou nesse mundo para produzir frutos. E você sabe o que esse evangelho revela para nós? Esse evangelho revela o seguinte: Jesus não chamou ninguém para a mediocridade. Mediocres do grego quer dizer mediano, né? Aquele que está na média. Deus não chamou ninguém para ficar na média. Jesus não chamou você para que você... Jesus nunca disse no evangelho: fique confortável, não cresça, não se esforce, permaneça sempre igual, né? Pelo contrário, o reino de Deus, gente, ele é crescimento, ele é amadurecimento, ele é fecundidade. O cristianismo é movimento, é progresso interior. Tanto que se eu e você chegarmos no final do ano sem termos amadurecido nada, me perdoe, isso é uma tragédia espiritual. Se você chegar no final do ano sem conhecer mais da Bíblia, sem conhecer mais de Deus, sem incorporar mais as virtudes de Jesus na estrutura do seu comportamento, me perdoe, isso é uma tragédia espiritual. Qual o caminho de progresso que você está fazendo nesse ano? Sabe, esse ano eu estou fazendo a leitura do catecismo o ano inteiro no meu canal. Todo dia está entrando um vídeo. E eu quis fazer isso para abençoar as pessoas, óbvio, mas também para eu ler novamente o catecismo. Porque eu vou ser sincero, na teologia você vê seções do catecismo, mas eu não tinha lido inteiro o catecismo. Eu não tinha lido, sou padre, mas não tinha. Mas eu falei, quer saber de uma coisa? Eu peguei esse método, vou ser sincero, esse método não é meu. Tem todos os direitos reservados, é um método internacional que eu peguei. Mas não importa, eu traduzi para o português e estou usando aqui. Mas eu estou lendo o catecismo todo dia, porque eu tenho que ler para explicar, né? Então está lá, é grátis, todo dia. Por quê? Porque eu quero chegar no final do ano tendo a doutrina da igreja na ponta da minha língua e no centro do meu coração. Eu quero conhecer mais o catecismo. Lá tem tudo que a gente acredita, todas as respostas para as nossas dúvidas. Mas eu não consigo aprender mais de Deus. Não, você não consegue, me perdoe, porque você está acomodado. Quanta coisa que a Canção Nova oferece, gente. Quantas músicas maravilhosas, livros maravilhosos. Eu falei do livro das crianças aqui que a Tatiana Ferreira fez, mas outros livros, irmãos maravilhosos. Esses dias eu estava vendo um livro, não lembro de quem foi, eu vi um da Rogerinha de cura interior, vi outro do Ricardo Ida de cura interior, fantásticos, meus irmãos da Canção Nova aqui. Então você pode crescer, aprender, ler, ouvir vídeos. A vida existe para crescer. Deus se entristece quando Ele vê alguém acomodado. Deus se entristece quando Ele vê alguém sem aprender, sem evoluir, sem aprofundar, sem lutar para ser melhor. Sabe por quê? Porque Deus sempre nos puxa para cima. Para cima. O servo inútil da parábola dos talentos não foi o que perdeu os talentos lutando numa guerra, não. Foi o que enterrou e ficou acomodado, sem crescer, sem produzir fruto. O Espírito Santo está falando com você já. Deus quer que você produza frutos, que você progrida. E sabe o que eu fui aprendendo? Existe uma lei espiritual. O Padre Jonas é muito sábio, nosso pai fundador. Ele nos ensinou a descobrir os princípios eternos na Bíblia, né? Eu, como filho dele, fui aprendendo. Faço estudo desde 2000, 2001. Estudo bíblico no método do Monsenhor Jonas Abib. A Bíblia no meu dia a dia, né? Ou a Bíblia foi escrita para você. E eu descobri na Bíblia um princípio eterno, que está, sobretudo, em João 10. Não precisa abrir. O princípio eterno é o seguinte: Deus sempre te puxa para cima. Deus ama o progresso. O diabo sempre te puxa para baixo. Ele ama a preguiça. Está escrito lá em João 10. Eu vim para que você tenha vida em abundância. Progresso em todas as áreas. E está escrito em João 10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então Deus se alegra. Escute o que eu estou te falando. Ele se alegra quando você cresce na virtude. Ele se alegra quando você começa a rezar mais.
Ele se alegra quando você começa a ler o catecismo, a Bíblia que seja. Ele se alegra quando você começa a fazer exercício físico.